Bom, esse é um daqueles vídeos que eu começo a gravar sem ter escrevido nada a respeito, embora eu tenha pensado bastante sobre o assunto. E o vídeo seja exatamente sobre isso. Quão profundamente você pensa nas coisas antes de você falar a respeito delas? Antes mesmo de você falar a respeito delas, quão profundamente você pensa nas coisas antes de você acreditar nela? Tomar essas coisas como verdade. A maioria de nós não consegue acreditar na verdade como algo objetivo. Nós estamos vivendo num mundo, numa cultura que a gente chama de cultura pós-moderna, que alguns autores chamam de cultura líquida, cultura pós-moderna, mundo pós-cristão, enfim, nós estamos vivendo esse período. E nesse período, uma das características mais aguçadas desse período, mais facilmente notáveis, é a relativização. Praticamente ninguém nos nossos dias hoje consegue ver a verdade como algo objetivo. A verdade parece que não mora fora de nós. A verdade não é um objeto que você possa compreender. Ela não é um conceito que você possa apreender. Não, a verdade depende da sua experiência. E que dessa forma cada pessoa terá uma verdade total e completamente diferente. Porque nós temos histórias de vida totais e completamente diferentes, educação e crenças e experiências e blá blá blá, totalmente diferentes. E por causa disso, não é possível que haja uma verdade universal. Pois bem, isso é uma balela para nós cristãos, porque nós acreditamos numa verdade encarnada, a verdade que é uma pessoa e numa verdade que habita fora de nós. E ela é tão verdade que se nós deixássemos de crer nela, se eu deixasse de crer em Cristo como o Filho de Deus e Redentor da humanidade, e aquele que afirma de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu deixasse de acreditar nisso, ele continuaria sendo verdade, independente da minha crença. A possibilidade de você que assiste o meu canal ser um cristão bíblico, um cristão que crê na veracidade total das escrituras é muito grande, porque o meu discurso acaba selecionando o público que me assiste. Existem alguns cristãos relativistas, claro, mas eles são raros e geralmente incoerentes. Então, se você ficou me ouvindo até aqui, se você me ouviu criticar a relatividade da verdade, se você me ouviu dizer que a verdade é autoexistente e você ainda não deu dislike no vídeo e ainda não fechou essa aba do seu navegador, então você é a pessoa com quem eu estou falando. Você acredita na verdade morando fora de você. A verdade não depende dos seus olhos. A verdade, ela existe. Talvez você não consiga compreendê-la totalmente. Talvez você não consiga abarcar a totalidade da verdade, como eu não consigo. Meu raciocínio... Ai, passarinhos, meu raciocínio, ele não abraça a verdade total e completamente. E aquilo que eu falo não reflete a totalidade da verdade. E quando eu falo dessa verdade, ela depende do que eu consigo transmitir dela. Vamos imaginar que a verdade seja um objeto gigante, como uma montanha. E eu estou a uma distância que eu só consigo ver a face norte da montanha. E a minha capacidade de descrição dessa montanha é reduzida. Então eu vejo só um lado dessa montanha e eu descrevo menos ainda do que eu consigo ver. A montanha ainda é um objeto e está lá. Ela ainda é objetiva, ela está lá, mas eu consigo descrever pouco dela quando eu falo com vocês. Assim são as verdades das Escrituras. Elas moram fora de mim. Elas não dependem da minha ótica. Elas não dependem da sua compreensão. Elas não dependem da minha capacidade de descrever aquilo. Elas existem. E elas estão lá, elas estão nas Escrituras Sagradas. A verdade de Deus está na Escritura Sagrada. Existem algumas dificuldades com a tradução, existe alguma dificuldade com as cosmovisões diferentes, com o período histórico diferente, com a cultura diferente. Existem algumas dificuldades, sim. Mas, em geral, essas dificuldades não afetam a compreensão das coisas mais necessárias para uma vida cristã saudável. E se você acha que aquelas vírgulazinhas que tem de problema de tradução são grandes obstáculos para você acreditar na inerrância da Escritura, você está querendo achar uma muleta para você apoiar um estilo de vida frouxo. Pelo menos é o que eu acredito. Esse é o lado da montanha que eu estou enxergando. E talvez seja um lado da montanha que eu consiga descrever. Mas o objetivo de falar aqui sobre a verdade e sobre ver a verdade e sobre narrar a verdade é quão profundamente você contempla essa montanha. Porque é o seguinte,
se a verdade é real e objetivamente está fora de nós, porque nós acreditamos nisso, a Escritura ela afirma que a verdade é uma pessoa que viveu entre nós e que hoje ele é vivo ainda e está assentado à direita do Pai nas regiões celestiais, e que de uma forma misteriosa nós estamos com ele lá, embora não totalmente, mas nós estamos predestinados a estar com ele pela eternidade, e é isso que nós cremos. O discurso até aqui deveria ter selecionado aqueles que não acreditam nisso. Quão profundamente você olha para essa verdade e quão amplamente você está aberto para compreender essas coisas. Quão profundamente você pensa nessa verdade, quão profundamente você reflete sobre ela e quanto dela você olhou, você compreendeu. Compreender é aprender junto, ou seja, é abarcar uma visão de conhecimento o mais total, o mais amplo possível. Quão profundamente você pensa nas Escrituras Sagradas? Porque a maior parte dos cristãos que eu conheço, eles não pensam profundamente na Bíblia, eles não pensam profundamente naquilo que eles acreditam. Eles decidiram levar um estilo de vida baseado no que os outros dizem. Olham para um determinado pastor, eles olham para um determinado escritor, olham para um determinado cara e seguem de maneira quase que cega tudo que esse cara fala. Eu consigo entender que nós somos limitados e que por causa da nossa limitação e pelo fato da gente só ver um lado da montanha, nós precisamos de homens e mulheres que viram outros lados dessa montanha, nos falando suas verdades e nos descrevendo como eles viram isso, e para que a gente consiga montar um mapa mais geral do que é a verdade da Escritura, baseado em ouvir outros filhos de Deus. Porque se eu recebo uma unção que é verdadeira e não é falsa, e ela me ensina a respeito de todas as coisas, e o Senhor me diz que Ele me faria lembrar de tudo que Ele me ensinou, e tudo que Ele ensinou aos apóstolos, e que eu também aprendi por meio do ensinamento apostólico, do ensinamento registrado nas Escrituras, bem, isso acontece com outros crentes também. Eu preciso da visão deles a respeito das coisas para formar uma visão mais plena dessa montanha. Mas eu não posso viver a minha vida cristã baseado no que os outros dizem. Eu não posso ficar para sempre confiando nas descrições que os outros fazem dessa montanha que é a verdade da Bíblia. Eu preciso olhar isso o mais profundamente possível. Eu preciso, com os meus próprios olhos, ver as coisas. Talvez tenha soado filosófico e pouco prático até aqui, mas analise comigo, dos conceitos que você acredita na Escritura Sagrada, quais deles você pode dar um embasamento seguro e sólido? Quais deles você colocaria com as suas próprias palavras, baseado, claro, no entendimento da Escritura, lendo a palavra e obtendo dela um entendimento, mas você é capaz de explanar aquilo com a segurança e a solidez de quem leu, entendeu e recebeu revelação do Espírito Santo em cima daquilo que você leu, aquilo que Paulo fala em Efésios, o espírito de sabedoria, de entendimento que você obteve ao ler as Escrituras acompanhado do Espírito Santo, do autor, do inspirador delas, aquela leitura que você fez com oração, aquilo que tocou profundamente o seu coração e que se tornou uma verdade para você porque você está solidamente, pés bem firmes, fixados na Escritura, como aquele que escavou um lugar e achou a rocha e colocou o fundamento da sua casa, das suas ideias numa rocha, e foi um buraco profundo, você cavou, como fala Jesus na parábola da casa na rocha, em Lucas. Mas muitas vezes os nossos entendimentos a respeito da Escritura, da vida cristã e até das nossas concepções a nosso próprio respeito, são baseados em pensamentos de areia, são baseados em ideias de outros que não estão tão profundamente, tão solidamente assim estabelecidos. E quando vem o vento de uma outra ideia, você é demovido com facilidade. Quando você é confrontado a respeito da sua fé, você não consegue defender a sua fé com firmeza. Por quê? Porque você construiu uma casa em cima de areia. As ideias dos outros são boas, são necessárias. E, meu Deus, como eu amo ouvir outros homens falando a respeito do Evangelho. Aqueles que me apacentam, aqueles que profetizam, aqueles que ensinam. Como isso é bom! Pelo amor de Deus, eu não sou uma ilha, eu não sou o proprietário das ideias que eu tenho, mas às vezes a gente parece ser um ser iluminado, como se fosse uma grande aura de uma grande unção, de um grande
poder do Espírito Santo sobre nós, quando na verdade isso está ao alcance de todos os cristãos. Não são ferramentas complexas, não é um grande entendimento filosófico, não é nem uma grande formação acadêmica. E eu sou um bom exemplo de um cara que é surpreendentemente iluminado pelas Escrituras, porque o tipo de pensamento que eu tenho, em teoria, me tornaria um cético, ou me tornaria alguém tão inquieto na sua mente que não conseguiria se firmar em nada, porque eu sou inquieto, muitas vezes hiperativo, eu sou um questionador, mas pelo fato de eu ter encontrado uma rocha sólida nas Escrituras, de eu ter contestado as Escrituras com os meus argumentos e ela ter me vencido todas as vezes que eu contestei, ela se tornou total e completamente inabalável para mim. E cada pensamento que eu tenho baseado nas Escrituras é algo que eu não consigo demover, é algo que é como a montanha. Eu achei uma rocha da montanha. Eu posso tirar uma ou duas pedras do lugar, mas eu não posso mover a montanha inteira. Talvez eu pareça arrogante falando isso, mas eu quero colocar na mão de vocês as mesmas ferramentas que Deus tem dado para mim. Ele deu a Bíblia escrita, Ele deu a compreensão da língua portuguesa, Ele deu bons amigos e um ou outro arranjo linguístico, uma ou outra ideia de conexão que a gente faz. Mas existe a vontade séria de compreender, de cavar e achar uma rocha. E talvez seja por isso que nós somos muito enganados. Muitas pessoas maldosas nos enganam e deturpam o evangelho com sucesso. Porque uma coisa é alguém contar uma mentira, outra coisa é as pessoas acreditarem. Uma coisa é alguém criar uma farsa, outra é todo mundo acreditar nessa farsa ou um grande número de pessoas tomar essa farsa como verdadeira. E o que acontece no evangelicalismo brasileiro, nesses movimentos que são tão claramente antibíblicos para aqueles que leem a palavra, é que há muitas pessoas sendo enganadas e acreditando em farsas. Mas o fato delas serem enganadas é responsabilidade de quem as engana. Sim, claro, total e completamente. Mas há uma boa dose de desejo de ser ignorante. Aqueles que querem permanecer ignorantes são alvos fáceis para os charlatães da fé. Aqueles que não querem pensar profundamente, aqueles que acham a ignorância uma bênção. A ignorância não é uma bênção, a ignorância é uma acomodação. E toda acomodação é maligna. A preguiça é um pecado, como diz o Tiago Cavaco. E a preguiça intelectual talvez seja um dos pecados mais sérios, porque por causa da preguiça intelectual você se torna alvo fácil para crendices. Não são fé de fato, são crendices. E elas vão fazer você incorrer em erros seríssimos. E você está errando por ignorância. Mas não é ignorância de ingenuidade, é ignorância de ignorar de fato. Você se torna alguém que ignora as verdades, porque é mais cômodo viver sem ser incomodado por elas. Sério, ver a verdade desmonta muitos castelos e muitas ideias que estavam fortemente estabelecidas no nosso coração. São demolidos por essa bola de ferro gigante chamada verdade de Deus nas Escrituras. Vem como um terremoto, um furacão e arranca a gente do lugar. E a gente fica muito feliz porque deixou de ser ignorante em alguma coisa. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia para superar a ignorância. Compreenda as Escrituras. Reflita, pense profundamente nas Escrituras para superar a ignorância teológica. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu gostaria de pedir a vocês que, se gostaram desse vídeo, deixem um comentário sobre ele aqui embaixo nos comentários. Compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça de clicar no gostei. Eu tenho um Instagram e uma fanpage no Facebook. Esses endereços estão aparecendo na sua tela e também na descrição do vídeo. Se você quer contribuir com esse trabalho, torne-se um patrão deste canal no endereço patreon.com/davidmesquita. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.